Olá, eu sou o professor Carlo Kleber. Este é o ME03, Roteamento, da disciplina Redes de Computadores. Seja muito bem-vindo. Este é o nosso sumário. Veremos até o item 7. No nosso próximo encontro, daremos prosseguimento. Introdução. Então, o nosso estudo hoje relaciona-se a essa camada de rede. Aí está, ao lado direito, mostrando as 7 camadas do modelo OS, e a nossa dedicação exclusiva hoje será para essa camada 3. Em síntese, a ideia dessa camada, o principal objetivo desta camada é fazer o encaminhamento dos pacotes, ou seja, decidir os caminhos por onde os pacotes vão viajar na nossa rede de computadores. Começamos aí com conceitos preliminares, datagramas. Então, datagramas. Se a rede usa datagramas internamente, as decisões de roteamento devem ser feitas para cada pacote que vai trafegar na rede, ou seja, em cada elemento comutador. No caso do roteador, será decidido o seu caminho. O exemplo, a internet. Se for por circuitos virtuais, é preciso que haja inicialmente uma espécie de handshake, ou seja, o estabelecimento de uma conexão virtual ou de um circuito virtual. Então, no momento, os pacotes vão caminhar em acordo com esse circuito virtual, seguindo sempre o mesmo caminho. Exemplos: ATM, Frame Relay, x25. Bom, o roteador em si, quando a gente olha para esse elemento comutador, um elemento desta camada, da camada de rede, a gente percebe que existem dois processos. Um deles é o próprio encaminhamento e o outro é o roteamento. Qual é a diferença? O encaminhamento diz respeito à decisão que ocorre para o pacote que chega no roteador, ou seja, escolher o seu enlace de saída, escolher a sua saída. Enquanto que o roteamento é o conjunto, é desde o ponto de origem até o ponto final, ou seja, até o ponto destinatário, ou seja, envolve toda a rota que deverá ser estabelecida. Então, veja que o encaminhamento, ele, de certa forma, faz parte do próprio roteamento, porque o roteamento é o todo, enquanto que o encaminhamento se diz respeito a cada ponto por onde o pacote vai passar. Cada ponto relacionado ao roteador em si, o equipamento roteador. Aí estão: repasse, encaminhamento, roteamento, o algoritmo e o protocolo. Lembrando que o protocolo nada mais é do que um programa computacional, que é desenvolvido com base no algoritmo de roteamento que você vai utilizar. Então, veja aí esta tabela, a tabela de roteamento. Ou seja, quando um pacote chega, é observado qual seria o valor do seu cabeçalho, podendo representar, por exemplo, um endereço de destino. Então, em cima dessa informação, desse valor do cabeçalho, é escolhido o enlace de saída. Se considerarmos que é um circuito virtual, então você teria aí a identificação desse circuito virtual nesse valor do cabeçalho, para que o enlace de saída pudesse ser escolhido. Isso, claro, de uma forma bastante simplista. Então, propriedades dos algoritmos de roteamento. Devem ser corretos, devem ser simples, robustos, apresentar estabilidade e, claro, justiça e eficiência, evitando conflitos com outras rotas, caminhos, outras decisões que possam acontecer na decisão do roteamento ou do encaminhamento. Existem dois tipos de algoritmos. Uma primeira classificação, o não adaptativo e o adaptativo. O não adaptativo ele é o estático, o adaptativo é dinâmico. As próprias palavras já nos trazem essa definição. Se for não adaptativo, as tabelas são construídas e não mudam. Se for dinâmico, existe um ajuste dos valores relacionados às rotas que devem ser consideradas. Essa variação pode ser, por exemplo, devida à oscilação de tráfego na rede. Uma outra forma também de ver os algoritmos de roteamento, ou seja, de classificá-los, é lembrar que podemos ter uma abordagem centralizada ou distribuída. Se for centralizada, eu conheço toda a rede. Se for distribuída, as minhas decisões são baseadas apenas nas informações dos meus vizinhos, ou seja, dos nós adjacentes. Existe ainda o princípio da optimalidade, que quer dizer que o caminho
ótimo, ele é constituído por subcaminhos ótimos. Então, veja, se o caminho ótimo de x para cá passa por j, então seria x, indo até esse nó, depois descendo para j, indo para esse nó, subindo para este e finalmente alcançando k. Se esse caminho de x, que eu acabei de descrever até k, é ótimo, então o caminho j, esse subcaminho que vai até k, também é um caminho ótimo. Bom, o conjunto de rotas ótimas de todas as fontes para um determinado destino constitui aquilo que a gente chama de árvore de escoamento ou de sync tree. O objetivo de todos os algoritmos de roteamento é, portanto, construir, descobrir essas árvores de escoamento para todos os roteadores da rede. Vamos agora frisar o conceito dessa abordagem centralizada, que em contraposição haveria a abordagem distribuída, conforme nós já mencionamos sobre a classificação desses algoritmos. Bem, se for centralizada, conforme nós já havíamos dito, nós teremos então que conhecer toda a rede. Se for distribuída, eu não vou conhecer toda a rede. Eu tenho que me basear em informações vindas dos meus vizinhos, nós vizinhos. Este é uma representação gráfica simples daquilo que a gente chama de abordagem centralizada, onde eu te dou uma rede simples, bastante simplificada, e eu preciso descobrir quais seriam os caminhos que ligariam a origem, no caso indicada por A, até todos os destinos, no caso C, D, E e D. Bom, essa abordagem é uma abordagem que considera descobrir o caminho mais curto, conforme eu mencionei, para todos os destinos. O que é curto, o que é ótimo, depende muito da métrica que eu esteja considerando. Pode ser o caminho mais rápido, pode ser o caminho mais seguro, pode ser efetivamente o caminho mais curto do ponto de vista de distância geográfica, e assim por diante. A fundamentação dele está no algoritmo de Dijkstra, desse pesquisador. Esse algoritmo foi proposto em 1959, mas é o melhor algoritmo que nós temos até hoje, considerando o princípio da abordagem centralizada. Bom, aqui está a explicação dele, como ele funciona. São algumas restrições, as arestas não podem ser negativas. O nó ele sempre recebe um label, esse label recebe o valor da distância da origem até ele, e de acordo com o processamento, ou seja, até que você encontre a solução final, esses rótulos vão mudando conforme sejam estabelecidos valores mais, digamos, mais otimizados. Essa é a operação geral que nós vamos ver daqui a pouco e entender melhor o que isso significa. Então, novamente, a figura da rede inicial, uma rede bem simples. Aqui está a descrição do algoritmo. Peço que vocês depois olhem com calma, com cuidado, e digam, calcule qual é a complexidade de tempo, de pior caso, deste algoritmo. E aí está ele, agora em operação. Vamos perceber como que funciona, essa descrição inicial que eu dei. É o que eu tenho aqui uma rede. Então, observe que os valores que estão nos arcos ou nas arestas representam, por exemplo, uma distância física, e eu quero descobrir a distância de A, ou seja, a melhor distância, a distância mais curta de A, até todos os demais. Ou seja, eu vou sair deste ponto e vou chegar neste ponto, onde os valores já estão pintados em verde. Vamos ao início, pelo menos os dois primeiros passos. Inicialmente, eu coloco os valores infinitos, dado que eu não conheço. E para A, eu coloco o valor 0. Então, eu faço a pergunta para o nó vizinho. Qual a distância de A para C? 9. Então, aqui eu tenho o valor 9. Qual a distância de A para B? A 15. Então, aqui eu tenho o valor 15. Perfeito. Então, eu tenho esse primeiro passo. O segundo passo é escolher aquele que agora apresenta o menor rótulo. Eu tenho o rótulo 9 e 15, aqueles que acabaram de ser marcados. Então, 9 e 15. Então, quem é o menor? O menor é 9. Então, novamente, eu faço a pergunta. Qual a distância de C para E? 60 mais 9, 69, aparece agora. E qual a distância agora de C para B? Então, 9 mais 3, 9 mais 4, perdão, 13. Mas o valor que eu tinha era 15. Então, eu vou reduzir esse valor passando a ser 13. Por isso que eu mencionei que esses rótulos poderiam ser modificados conforme houvesse o desenvolvimento do processo. Se você continuar com essa mesma ideia, você vai chegar a esta solução, que seria a solução de Dijkstra, ou de uma abordagem centralizada. Ou seja, o caminho mais curto de A
até D tem valor 48. Para saber os nós que compõem esse caminho, naturalmente, a cada atualização de rótulo, eu tenho que marcar a partir da origem como que eu cheguei até este nó. Agora, na abordagem distribuída, então eu não conheço a rede como um todo, eu conheço apenas os meus vizinhos do ponto de vista de informação. Então, uma abordagem mais simples seria transmitir pacotes de dados por toda a rede, né, provocando aquilo que a gente chama de inundação. Bom, mas o problema da inundação é que eu poderia levar a um descontrole do número de pacotes. Vamos ver dois métodos de controles bem simples. O primeiro método é o contador de salto. Eu imagino qual a distância máxima, ou seja, o número de saltos máximo que o pacote pode percorrer na rede. E envio esse pacote. Quando ele alcançar esse valor máximo, ou seja, eu posso dar um valor 10, então a cada salto ele baixaria uma unidade, 9, 8, 7. Quando chegasse a 0, ele pararia de trafegar na rede. A ideia, então, é que todos os meus nós possam receber esta informação, considerando que o tamanho máximo, esse raio máximo, seja estabelecido convenientemente. A outra forma é considerar o número de sequência. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que cada nó que vai mandar um pacote, ele deve conter a informação do número do pacote que ele está enviando e também do seu originador. Então, todas as vezes que um nó recebe um pacote, ele verifica de onde vem, porque ele tem essa identificação, né, quem foi essa origem, e qual é o número do pacote. Caso o número do pacote já tenha sido transmitido, ou seja, caso aquele pacote já tenha sido recebido daquela determinada origem, ele não será mais replicado. Então, assim, eu teria um controle em termos de inundação. Bom, a crítica, ela não é prática, né? Obviamente. Embora ela possa, né, efetivamente entregar todos os pacotes em todos os destinos, né? Até mesmo por exaustão, né? Não teria como isso não acontecer. Do ponto de vista de implementação prática, obviamente ela não é a mais recomendável, mas ela pode servir como uma referência comparativa, dado que todos os nós irão receber os respectivos pacotes que foram originados em uma determinada fonte. Então, relembrando, os algoritmos de roteamento podem seguir uma abordagem centralizada ou distribuída. Os algoritmos de roteamento podem ser estáticos ou podem ser adaptativos. Vamos falar agora mais especificamente sobre os dinâmicos, os adaptativos. Como é que eu poderia inicialmente classificá-los? Bom, existem dois tipos populares, é o Distance Vector e o Link State. Distance Vector é chamado de roteamento com vetor de distância, é uma tradução, né? E roteamento por estado de link, referindo-se ao Link State. O algoritmo de roteamento com vetor de distância, também chamado de algoritmo de roteamento distribuído de Bellman-Ford, né, em relação aos dois pesquisadores. A versão original foi proposta em 56 e 58. Consideramos aqui a variante distribuída. Segue a abordagem distribuída, foi o algoritmo original da ARPANET e foi usado na internet no protocolo RIP, Routing Information Protocol. Bom, a ideia dele é, a partir do momento em que eu recebo uma informação, ou seja, do meu vizinho, verificar o que aquele vizinho está me dizendo, ou seja, o que ele pode alcançar, considerar a distância que eu tenho em relação a ele e simplesmente somar aquela informação que ele está me dando com a informação do valor que eu tenho até encontrar ele. É esta fórmula daqui, a fórmula do Bellman-Ford. Okay? Então, eu quero alcançar. Veja, vamos ler juntos. Quando o nó x recebe uma estimativa de vetor de distância de seu vizinho v para alcançar o nó y, ou seja, dvy, ele quer alcançar o nó y, mas ele se refere a v, ele atualiza sua própria estimativa de vetor de distância para alcançar y a partir do vizinho v. Ou seja, ele passa a ter agora este valor, ou seja, dx de y, utilizando a equação de dx de y. Então, veja como é que ela funciona, né? Eu tenho primeiro a componente que se refere à distância de x para alcançar esse vizinho que está me dizendo quanto é que ele gasta para alcançar y, e vou somar com a informação que ele está me dando, ou seja, com a informação que tem para alcançar y a partir de v. Então, eu vou fazer esse teste e aquele valor que for mínimo é o que eu vou escolher como sendo o novo valor de dx de y. Aqui está a ideia dele, né? Um processo iterativo, ciclo distribuído.
E se baseia aí nisso, fazer uma espera, né? Ter uma espera, fazer recálculos de tabela e sempre continuar informando os seus vizinhos. Para melhor entender, vou ver aqui um exemplo numérico, né? Fica mais claro com o exemplo numérico. Admita essa rede aqui em cima, aqui está a formulação de um exemplo. E aqui nós temos essa tabela, que vai ser montada para cada um desses roteadores aqui da rede. Então, vamos dar uma olhadinha só para A, para entender o processo. Aqui está o DA para chegar em alguém. Então, DA para chegar em B, o DA para chegar em Y, o DA para chegar em D, o DA para chegar em E, para chegar em F. Então, este é o valor que eu desejo calcular. E aqui estão os vizinhos, ou seja, a partir dos quais eu recebo informação sobre como chegar até esses destinos. Então, veja só, de DA para B, quanto vale 59? Mas por que vale 59? Vamos examinar. Aqui estou eu em A. Bom, eu só posso receber informações de C e de D, que são os meus vizinhos. Abordagem distribuída. Lembrando, eu não conheço toda a rede, apenas as informações que vêm dos meus vizinhos. Então, C vai me dar essa informação, assim como D também vai me dar essa informação. Então, veja, quanto que eu gasto? 59. Vamos ver que caminho é esse. A, eu vou para C, vou para F e vou para B. Aqui está, A, C, F, B. A, C, F, B. Totalizando 59. Então, é assim que esta tabela é montada. Ou seja, aqui eu tenho o valor de A, ou seja, relacionado ao custo que eu tenho para saindo de A, chegar em B, saindo de A, chegar em C, saindo de A, chegar em D, saindo de A, chegar em E, para fim, chegar em F. E aqui estão os valores que são apresentados, que são calculados e colocados na minha tabela. Bom, o roteamento de vetor de distância é simples, tem um pequeno inconveniente, que é a lentidão. Ou seja, porque eu só consigo calcular informações da rede toda quando os mais distantes finalmente conseguirem me passar essa informação. Só que cada informação que me passa, que é passada, você pode imaginar como sendo um círculo que vai aumentando em termos de diâmetro. Primeiro são os meus vizinhos, depois são os vizinhos dos meus vizinhos, depois os vizinhos dos meus vizinhos, dos meus vizinhos e assim por diante. Então, eu só vou ter, eu que estaria no centro, né, desse círculo imaginário, abstrato, só teria essa informação quando todos os vizinhos, ou seja, o vizinho mais distante dos meus vizinhos, passasse a informação para eles. Isso significa lentidão, ou seja, tempo de convergência, o que pode comprometer o esquema de roteamento. Neste exemplo, nós vamos então tentar entender como é que se dá essa propagação de informação entre vizinhos, né? Considerando esse círculo imaginário, esse círculo abstrato que vai abrindo. Então, veja, rede de 5 nós, linear. A métrica é o número de saltos. No A está fora inicialmente. O custo é infinito para ele. Então, veja, então, em primeiro instante, o que eu tenho é A informando para B, dizendo, olha, eu estou aqui e você pode me alcançar. Então, B inicialmente atualiza a sua informação. Ou seja, agora ele sabe que gasta 1 para chegar até A. Em um segundo momento, ou seja, em mais uma rodada, o que vai acontecer? B informa também que ele pode alcançar A com custo 1. Então, C, recebendo essa informação de B, atualiza o seu valor para 2. Por que para 2? Porque ele sabe que para alcançar B, ele gasta 1. E ele sabe que B diz para ele que gasta 1 para alcançar A. Então, significa que ele, ou seja, C, pode alcançar A em 2. E assim por diante. Esse raciocínio vai se repetindo. Então, vejam que em 4 trocas sucessivas, conforme está sendo mostrado no esquema, eu terei a atualização. Ok, não é um tempo, digamos, tão apreciável, mas ainda seria, entre aspas, aceitável. Agora, se a notícia for ruim, então o processo é mais complicado ainda. Então, vejam só. Então, inicialmente, eu tinha tudo certinho, tudo funcionando. B gastava 1 para chegar em A, C gastava 2 para chegar em A, D gastava 3 para chegar em A e E gastava 4 para chegar em A. Perfeito? Agora, se A sai, o que é que vai acontecer? Então, B, no primeiro momento, fica imaginando, poxa, eu não estou recebendo informação de A. E agora? A rede caiu, vou ter que procurar outro caminho. Mas C me diz que alcança A com 2.
Então, se ele diz que alcança A com 2 e eu gasto 1 para alcançar ele, então meu valor agora passa a ser 3. E esse raciocínio vai, digamos, seguindo. Então, veja, o grande problema é que B não sabe que C disse a ele que alcançava A com 2 utilizando o próprio B. Ou seja, formou um loop. Então, este é que é o problema de uma abordagem como essa. Se você seguir o raciocínio, você vai perceber que essa situação vai se propagando. Então, aquele círculo inicial agora é maior ainda, devido justamente a essa confusão ocasionada pelos loops na rede. Essa é outra figura, mostrando que essa convergência, a gente diz, né, que a convergência se dá no infinito. Esse valor, claro, deve ser limitado, né? Você deve considerar o raio máximo da rede, que seria a distância entre os dois nós mais distantes entre si na rede, e adicionar de 1, para que isso aí pudesse parar. Mas a forma de tentar solucionar esse problema passa por aquilo que se chama de reversão envenenada. Uma das possibilidades, né, que está descrita na RFC 1058. Ela é relativamente simples, ela diz o seguinte: se Z alcança X através de Y, então Z diz a Y que alcança X no infinito. Y acredita que Z não tem rota para X. Então, com essa simples assertiva, você evita a formação do loop. Entretanto, a bem da verdade, devido ao tamanho da rede, essa abordagem nem sempre funciona perfeitamente. Então, relembrando, dois algoritmos dinâmicos, em particular, são os mais populares: o distance vector ou link state. Estado de enlace. E sobre este algoritmo, sobre essa fórmula, em contraposição com o distance vector, que é o que acabamos de explorar segundo uma abordagem distribuída. Este é centralizado. Bom, a verdade é que a abordagem distribuída, o distance vector, foi utilizado na ARPANET até 79, quando então foi substituído pelo estado de enlace, ou seja, pelo algoritmo link state. A principal motivação para essa substituição foi justamente esse problema da contagem ao infinito. O estado de enlace, conforme a gente já havia mencionado, ele segue uma abordagem centralizada. O protocolo OSPF, utilizado na internet, é baseado neste algoritmo, o algoritmo estado de enlace. Então, qual é a ideia mesmo dele? Primeiro, se descobre as informações entre os vizinhos, trocas de mensagens, estabelecer o retardo ou custo até alguns dos seus vizinhos, cria-se um pacote e manda por toda a rede, escolhe aí um método, por exemplo, inundação, e depois que você tem todas essas informações, todo o conhecimento da rede, você aplica o algoritmo de Dijkstra que nós já explicamos. Então, essa seria a ideia da operacionalização do algoritmo baseado em estado de enlace. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o roteamento hierárquico. O que é que significa ele e por que ele é importante? Eu disse a vocês que o distance vector seria um problema devido ao tempo de convergência e propus a vocês, conforme nós acabamos de ver, o link state, que é o estado de enlace. Mas o problema é conhecer toda a rede para fazer toda essa troca, utilizar essa inundação. Então veja que a gente ainda precisa melhorar um pouco. A gente sabe que o estado de enlace é bom, mas ele também não seria viável de ser aplicado para toda a rede devido aos milhões e milhões de comutadores roteadores. Então, a gente tem que partir para a ideia daquilo que a gente chama de roteamento hierárquico. Então, qual é a ideia do roteamento hierárquico? Acabar com problemas relacionados a quê? A rede ela não é idêntica, os cenários mudam muito frequentemente, há problema de escalabilidade, são milhões de destinos, as tabelas, com aquelas informações dos pacotes se tornariam infinitas, haveria problema de congestionamento e assim por diante. Então vamos lá, O que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é tentar, a primeira coisa é organizar melhor para evitar esses problemas que eu acabei de descrever, que estão aqui no slide. Organizar melhor. Como é que eu organizo melhor? Primeira coisa é utilizar o princípio da autonomia administrativa, ou seja, não existe um só dono. Na verdade, você tem um conjunto de redes, e essas redes devem se comunicar entre si da melhor forma possível. Então, a ideia do roteamento hierárquico é, dentro ainda dessa minha autonomia administrativa, poder criar regiões dentro de regiões. E aí, em cima dessas regiões, fazer os devidos agrupamentos. Vamos ver isso? Então, por exemplo,
Quantos níveis deve haver no roteamento hierárquico, já que eu vou considerar essa hierarquia? Então, por exemplo, uma rede com 720 roteadores, sem hierarquia significaria que cada roteador deveria ter 720 entradas em sua tabela de roteamento. Agora, se eu considerasse 2 níveis, eu poderia ter algo melhor. Eu teria 24 regiões de 30 roteadores cada roteador com 30 entradas locais para os roteadores que estão dentro da região e mais 23 entradas para regiões remotas, ou seja, fora daquela região, total de 53. Então, já caí de 720 para 53. Então, veja que essa ideia funcionaria muito bem. Quanto mais subdivisões, níveis eu tivesse, quanto mais hierarquia eu tivesse, melhor seria. Aí está um outro exemplo, okay? Fazendo uma subdivisão maior, mostrando que eu posso atingir até 25 entradas, por exemplo, com essa subdivisão. E aí está um exemplo numérico, mostrando uma rede, as tabelas e os respectivos endereçamentos que deveriam haver. Né? Num caso inicial, eu teria 17 entradas, porque eu estaria considerando 17 roteadores, mas aqui eu já caí para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas. É apenas um exemplo, claro, um exemplo simples, bastante didático, mas que dá a você essa percepção dessa divisão, como ela é boa, ou seja, como essa hierarquização seria adequada. Bom, qual seria o problema? Né? Na vida é sempre assim. Né? A gente ganha de um lado, perde do outro. Né? Ele realmente é bom, porque ele reduz. Mas não há sempre a garantia de que os caminhos que vão ser estabelecidos na rede serão ideais, seriam os ótimos, considerando individualmente os roteadores. Na verdade, quando o roteamento é feito dessa forma, quando considera-se essa organização hierárquica, sempre considera-se o grupo. Ou seja, não preciso pensar exatamente em 2 pontos, mas eu preciso pensar no todo. Então, se eu fosse encaminhar de 1A até 5C, considerando essa tabela de hierarquia que eu criei, eu não mandaria o pacote passando por esse enlace, ou seja, por esse canal de comunicação, até atingir 5C, que seria o melhor caminho, considerando A até 5C. O que eu faria seria enviar o pacote através da região 3, através da região 4, até atingir a região 5. Isso porque, conjuntamente, coletivamente, esse tipo de roteamento, ou seja, essa decisão, torna-se melhor do que eu simplesmente encaminhar diretamente para 5C, utilizando a região 2. Ou seja, eu ganho no conjunto, mas posso perder em pontos específicos. Claro que para fazer esse cálculo desse número ótimo de níveis, existe toda uma formulação teórica, né, que está aí. É possível mostrar que o número ótimo de níveis para uma rede com N roteadores é o logaritmo neperiano de N, onde N é o número de roteadores. Também é possível mostrar, né, que o aumento no comprimento do caminho médio, aquilo que eu falei sobre esses pontos, né, nem sempre haveria uma situação ótima para quaisquer 2 pontos, mas sim para o coletivo. Então, é possível mostrar que o aumento no comprimento do caminho médio, devido ao roteamento hierárquico, é aceitável. Bom, este é o fim da primeira parte. Agradeço, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo módulo. Um grande abraço e fiquem com Deus.